Pessoal, tá aparecendo na minha tela para vocês? Minha telinha tá aparecendo aí para vocês? Sim, sim. Ah, legal. Então vamos lá. Eu também estou gravando, tá? Depois eu coloco essa tarefa disponível para vocês lá no YouTube para aqueles que não estão presentes aqui. A tarefa é a seguinte. A tarefa que eu quero passar para vocês é a seguinte. Eu quero um programa, tá? Vamos começar da parte mais fácil. Eu quero um programa que vocês desenhem uma bandeira com caracteres. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Sim, tá, ok. Então vocês estão acompanhando. Então vamos lá. Eu quero um programa. Vamos começar pela parte mais fácil. Digite o número de linhas da bandeira. O número de linhas da bandeira tem que ser no mínimo 15, tá? Então, pode ser uma bandeira com 15 linhas, pode ser uma bandeira com 20, com 30. Então, quanto maior o número de linhas, maior o tamanho da bandeira. Eu vou colocar uma bandeira com 20 linhas, tá? Essa bandeira, aí ele vai perguntar aqui: você quer a bandeira da Suíça, a bandeira do Japão ou a bandeira do Brasil? Então tem três opções de bandeira. Eu vou colocar, eu quero a bandeira do Japão, que é a mais fácil. Então eu passei 20 linhas e vai aparecer uma bandeira com 20 linhas, tá? Ela tem 20 linhas, tem um formato. A proporção da bandeira do Japão é mais ou menos 1,5, ela não é quadrada, tá? Ela é alongada. Então, se ela tem 20 linhas, ela tem uma determinada proporção aqui, tá? E ela desenha a região central, ela é vazada. Então, poderia ter feito ao contrário, poderia ter feito a região central preenchida. Eu decidi fazer a região central vazada. E ele desenha um círculo, tá? Então são, no caso, 20 linhas. Tem que fazer um while com a linha variando de 1 até 20 ou de 0 até 19. E para cada linha você vai ter que preencher o asterisco, caso esteja fora da região do círculo, ou um espaço vazio, caso esteja dentro da região do círculo. Tá? Então essa eu considero a bandeira mais fácil. Ah, professor, eu não sei a equação da circunferência. Pô, mas a equação da circunferência é fácil, tá? Deixa eu só lembrar para você. Vamos lembrar aqui a equação da circunferência, do círculo. Circunferência é o que está na extremidade, círculo é a parte inteira. A equação do círculo é x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado, tá? Menor ou igual que o raio ao quadrado. Então essa é a equação do círculo. Se o x ao quadrado menos mais o y ao quadrado for menor que o raio ao quadrado, ele está dentro do círculo. É menos que o raio. Se ele for maior, ele está fora do círculo. Então você precisa verificar, fazer um if e ver se essa condição é verdadeira. Se essa condição é verdadeira, ele está dentro do círculo. Você imprime um espaço. Se essa condição for falsa, você está fora do círculo. Aí você imprime um asterisco, tá? Lembrando que o raio é função do número de linhas, tá? Se eu tenho 20 linhas, qual que é o tamanho do raio? Você vai definir um raio. Sei lá, n sobre 3, n sobre 4, eu não sei, tem que dar uma estudadinha lá na bandeira do Japão. Mas você vai ter que ser, o raio é o número de linhas, não sei se é dividido por 3 ou dividido por 4, é alguma coisa parecida com isso. O x-centro, onde que eu coloco? Vou colocar na parte central, tá? N sobre 2. O y-centro, tem que ver, ela é mais alongada um pouco, né? Então,
Entendeu? Você vai ter que montar essa equação aqui corretamente. Se ela estiver respeitando essa equação, ela está dentro do círculo e você coloca vazado, coloca espaço. Se não estiver respeitando, você coloca um asterisco, tá? Mantendo a proporção. Então eu quero isso, eu quero essa bandeirinha desenhada. Então é um while para cada linha, tá? E um while para preencher as colunas. E um if para saber se eu estou dentro ou fora. Se eu imprimo asterisco ou se eu imprimo espaço vazio. Eu rodei aqui com 20 linhas. Eu poderia rodar. Eu coloquei um limite de 15, tá? 15 linhas ele ainda roda, ó. Bandeira do Japão. Bandeira do Japão com 15 linhas, ela fica menor. Eu fiz a partir de 15, tá? Pode ser, se eu colocar 14, ele já dá uma mensagem de erro, valor abaixo de 15, porque aí começa a ficar muito apertadinho, né? Coloca o mínimo de 15 linhas, pode colocar 30 linhas. Bandeira do Japão. Opa, estourou um pouquinho aqui, mas se eu abrir um pouquinho, acho que ainda dá, ó. Bandeira do Japão com 30 linhas. Ela vai aumentando e a região do círculo vai aumentando de acordo. Então, a primeira tarefa é fazer a bandeira do Japão. Eu acho que é a mais fácil. Lembrando da equação do círculo, x menos x centro ao quadrado, y menos y centro ao quadrado menor do que r ao quadrado. Essa equação para saber se está dentro ou está fora. Quem que é o y? É a linha. Tá? Porque a linha vai mudando, né? Muda como se fosse o y. Quem que é o x? O x é a coluna. É o j, é o for mais interno. Tá? Você começa com o for externo, percorrendo as linhas, e para cada linha você tem um for interno percorrendo as colunas. Tá? Então tem que ser sempre nesse formato. Aí eu sei se eu estou dentro ou fora, coloco asterisco ou não. Então, primeira tarefa é fazer a bandeira do Japão. Segunda tarefa. Então são três tarefas. Segunda tarefa é fazer a mesma coisa, digite o número de linhas e fazer a bandeira da Suíça. A bandeira da Suíça, eu verifiquei na internet, ela é quadrada e ela tem uma cruz. Então é para desenhar essa cruz aqui. Está perfeito a bandeira da Suíça? Eu espero que esteja perfeito, tá? Pode ser que eu tenha cometido pequenos erros nas proporções. Não cheguei a ver tão a fundo assim a bandeira da Suíça, mas é isso, é uma cruz e é uma bandeira quadrada, a bandeira da Suíça. Então fiz a bandeira da Suíça, é a mesma coisa, você vai ter que descobrir, fazer um if, se o i for maior que tanto e menor que tanto, e o j, para saber se eu estou nessa região ou se eu estou nessa região, tá? Eu tenho que fazer um if meio elaborado para saber se eu estou dentro dessa região. Então eu tenho duas regiões, eu tenho essa região aqui, tá? E eu tenho essa outra região aqui. Então, se ela estiver dentro da região é espaço, ou se estiver fora da região é asterisco. Então, a bandeira da Suíça. E aí, que eu achei o mais desafiador um pouco, colocar 30, colocar 27 linhas aqui. Eu posso colocar quantas eu quiser, 27 linhas. A bandeira do Brasil. Não em todos os detalhes, tá? A bandeira do Brasil, eu quero que tenha pelo menos aqui essa parte externa com asterisco, essa parte interna vazada e o círculo preenchido. Então, isso que eu quero da bandeira do Brasil. Coloquei 27 linhas. Poderia ter colocado 15 linhas. Aí começa a ficar meio distorcido com 15 linhas a bandeira do Brasil. Mas, ó, ficou pequenininha aqui. Começa a ficar meio feinha com 15 linhas. Você vai ter que fazer um if pouco mais elaborado para saber aí se eu coloco asterisco ou se eu coloco vazio. Vou colocar com 30 linhas a bandeira do Brasil com 30 linhas. Ela ficou aqui, tá? Eu tentei ser fiel. Obviamente que eu não quero que você desenhe as estrelas, nem escrevam ordem e progresso, nada disso. Eu quero que você desenhe nesse nível aqui de detalhamento, tá? Um símbolozinho que lembra a bandeira do Brasil. Então, é essa a tarefa, tá? Executar, ler o número de linhas e fazer a bandeira. 40 é muito, não, vou colocar aqui
30, máximo 30. 40, quer dizer, pro meu monitor aqui fica pequeno. Pode colocar 40 também, mas aí tem que abrir um pouquinho mais. Bandeira do Japão. Então, faz lá a bandeirinha do Japão, a bandeira da Suíça e a bandeira do Brasil. Essa tarefa que eu quero, elas são semelhantes, então se você fizer uma, supostamente você sabe fazer as outras. Em ordem de complexidade, a do Japão é a mais fácil, depois vem a da Suíça e a do Brasil foi a que me deu um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então eu quero um programa que faça isso, que imprima essas 3 bandeirinhas. A bandeira do Brasil tem essa proporção 1,5 para 1, né? A bandeira do Japão 1,5 para 1. A bandeira da Suíça ela é bem quadrada, tá? Acho que já o Brasil está aqui, a da Suíça ela é bem quadrada, proporção 1 para 1, tá? Então essa é a tarefa para ser feita e para ser entregue. Vou encerrando o vídeo por aqui.